Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas Urbanas. Nós somos uma plataforma de geração de conteúdo e conhecimento sobre a relação entre as pessoas e as cidades. O fórum ele conta com a realização da Cidade Orbitar de Brasília, com apoio da editora Vitínitas, também de Brasília, e da Fundação Aron Birman de São Paulo. O fórum é voltado para todos que trabalham, vivem e estudam em cidades. Bom, gente, hoje a gente tem a oportunidade e a felicidade de contar com uma das mentes mais brilhantes da inovação brasileira, o Cláudio Marinho. Ele é urbanista, ex-secretário de Ciência e Tecnologia da cidade de Recife, ex-secretário de Planejamento do Estado de Pernambuco e é um dos idealizadores e fundadores de um dos maiores arranjos produtivos de inovação do Brasil, o Porto Digital. Nós não vamos falar do currículo dele, porque senão nós teríamos que ficar aqui pelo menos 5 minutos em velocidade 2, falando de todas as qualificações do nosso entrevistado. Mas vale destacar que o Cláudio é especialista em retrofitar mentes, em ressignificar caminhos para a inovação e de fazer a conexão entre o mundo dos bits e o mundo dos átomos. Cláudio, muito obrigado por sua presença e participação e seja muito bem-vindo ao Conversas Urbanas. Caetano, é um prazer especial estar aqui com vocês de novo. Tivemos em outro momento no debate que vocês organizaram, que me deu muito prazer, literalmente, de discutir com tanta gente boa no painel que vocês organizam de urbanidade, que é uma grande contribuição para o debate sobre as nossas cidades. É um prazer especial, quero dar um bom dia a você e a todos que nos veem, escutam, e estou muito entusiasmado com a possibilidade de voltarmos a tratar de temas que me apaixonam, são esses do que eu chamo do meu modo de fazer cidades, né? Que é sempre, e gosto de repetir sempre, com paisagem, textura e afeto. A brincadeirinha que está aqui no meu backdrop, que tem a ver com a minha paixão pelas cidades, por fazer cidades, por retrofitar cidades e vidas. Essa é a minha profissão. Eu me apaixono muito por tudo que faço e, em particular, por fazer do Recife a minha cidade destino da migração de muita gente. Eu vim do interior da Paraíba para estudar no Recife e aqui fiquei. Fazer a minha cidade de coração e de moradia, a criação dos meus filhos, e com muito prazer que estou com vocês aqui de novo. Legal. Assim, você ainda é conselheiro fundador do Porto Digital, né, Cláudio? E hoje trabalha com consultoria com a Porto Marinho, também que fica no Porto Digital. Me fala um pouquinho só sobre essa atuação tua hoje, como é que você está desenvolvendo o seu trabalho? Claro, eu fiquei no governo por 28 anos, sou Caetano, em várias posições, que você já destacou algumas que são importantes, as mais recentes, em especial fui secretário de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do governo de Pernambuco por 8 anos, no período do governo Jarbas Vasconcelos, de 99 a 2006. Em 2006, saio do governo e criei a minha empresa, a Porto Marinho, né? O nome tem muito a ver, a coisa do Porto Digital, Cláudio Marinho, Porto Marinho, meu envolvimento com tudo isso. E o que é a Porto Marinho? É uma empresa de consultoria em cenários e estratégias para empresas, para o setor público. Trabalho com isso desde 2006 e me envolvo também de forma muito apaixonada, porque me permite, como urbanista, sou engenheiro urbanista aqui da Universidade Federal de Pernambuco, como urbanista, me permite ajudar no que posso, e a partir da minha experiência, as cidades, especialmente com revitalização dos seus centros históricos, que é o que me envolveu muito aqui no Recife, na minha experiência com o Porto Digital, que vamos falar dela um pouquinho mais aí na nossa conversa. Então, hoje, eu trabalho como consultor em cenários e estratégias. Bom, eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando a respeito de alguns pontos que você colocou no nosso último webinar, Ressignificação dos Espaços Urbanos, né, onde você participou junto com o Marcelo, do Cidades Co, e com a Letícia, do Sampapé. Né? O que me chamou Gente muito boa.
Não, gente boníssima. Eu gostaria de te perguntar, começando, qual que é o significado e qual que é a narrativa que o Porto Digital trouxe para a população do Recife, de Pernambuco e do Brasil? Eu queria entender essa relação. E é uma outra coisa que tem a ver com isso aqui que as mãos, né? Eu gosto de brincar com o homem ou a mulher do tempo da BBC, que tem uma precisão, o poder das metáforas É. na construção do lugar. A sua pergunta me permite levar a isso. Que narrativas nós fomos desenvolvendo para frase que eu gosto de usar com frequência para nos reapropriarmos afetivamente do centro histórico do Recife, do bairro do Recife. Essas narrativas sedutoras, especialmente para os nossos jovens, essas narrativas são parte constitutiva do que eu chamo da criação do lugar. O lugar é o espaço urbano com narrativas, histórias, com conexões humanas ao longo do tempo. Então, o que significou isso para o Recife? Se nós imaginarmos um espaço degradado do ponto de vista urbanístico, esvaziado, que era nos anos 80 o bairro do Recife, com a saída das atividades portuárias para o Porto Novo, mais ao sul, 40 quilômetros ao sul do Recife, o Porto de Suape, nós podemos, comparando com situações similares em outras cidades brasileiras, e cidades de qualquer lugar do mundo, quando as atividades são deslocadas e o esvaziamento dos centros históricos não é só um problema brasileiro. Se nós imaginarmos aquela situação e se quiséssemos fazer uma intervenção pública, de uma política pública, a tentativa canônica seria dizer, precisamos botar muito dinheiro, restaurar isso, chamar atividades e tal. E nós tentamos, aí onde eu falo dos erros, fazer isso como, por exemplo, vamos começar pela Rua do Bom Jesus, a famosa rua da primeira Sinagoga das Américas, para quem conhece o Recife, uma rua com características ainda coloniais, preservadas por lei, tombado pelo IFAM. Nós começamos com bares e restaurantes. Então, era uma narrativa, uma tentativa de construção de uma narrativa para atrair a atenção dos recifenses e de outros para aquele lugar histórico. Ali, os holandeses, em 1630, criaram essa sinagoga, conquistaram Pernambuco, ficaram por 24 anos, etc. Nós começamos para atrair a atenção com bares e restaurantes, né, com a vida noturna. Isso deu, sim, uma possibilidade das pessoas se reapropriarem daquele lugar de forma festiva, a paisagem permitia, e nós estamos falando dos anos 90, 86, 87, 90, 91, 92, 93, quando a selfie ainda não era, as redes sociais ainda não eram o must, mas estar ali, tirar a foto com a câmera digital na viagem do turista ou do cidadão e sua família e depois compartilhar isso, era uma iniciativa bem sucedida relativamente de uma primeira reapropriação, mas bar, restaurante, ponto, é onda, é moda, e nós vimos que isso foi se esvaziando ao longo do tempo. Além de, com a mudança de administração, como é um projeto público, nós vamos falar mais disso em relação ao Porto Digital, como a vacina que nós já tivemos que dar. Nessa época você estava na Secretaria de Na Planejamento? Diretoria de Planejamento Urbano da Prefeitura do Recife, nos anos 80. 90, eu começo a trabalhar com informática, porque dirigia a empresa municipal de informática, era um dos diretores, e comecei a fazer a conexão com empresas de tecnologia. Ao fim dos anos 90, e aí já como secretário de Ciência e Tecnologia, eu fui planejamento depois também, do Estado, eu pude fazer a conexão entre um projeto de revitalização do centro histórico, atraindo novas atividades para a área histórica, a conexão com o mundo tech. Então, aí onde eu brinco dizendo que, no primeiro momento, nós achávamos que aquilo
a vida noturna, a festa, o bar ia ter sustentabilidade, mas não, acabava a noite, de dia voltava ao esvaziamento. Nós invertemos, literalmente. Nós fomos para atividades diurnas. Começamos a atrair empresas, já no ano 2000, empresas de tecnologia para esse casarinho histórico, revitalizando, restaurando, retrofitando para um uso adequado, serviços modernos, sem ferir, portanto, as normas de preservação, restaurar internamente, criar condição de infraestrutura, mas manter a fachada, manter a estrutura do prédio. E aí começamos a crescer de uma outra forma. É sobre isso que a gente pode falar um pouco mais ao descrever o Porto Digital aí para você e para os que nos escutam e veem. Legal, legal. Eu queria trazer um destaque aqui do nosso último evento, na fala de uma das participantes do evento. Ela é de Recife, e ela disse que o significado do Marco Zero, aí na cidade do Recife, para ela é muito forte, que ela se emociona toda vez que ela vai no Marco Zero, porque faz parte da infância dela. Minha pergunta é esse tipo de significado que as cidades têm que proporcionar para as pessoas? Quem não se... Vocês viram que eu já mudei aqui para poder conversarmos, né? O backdrop aqui da nossa conversa. Quem não se emocionaria com uma paisagem dessa, até como visitante, na primeira vez, ao chegar aqui, o Marco Zero que ela se refere exatamente aqui no Marco Zero das rodovias do Recife, do Pernambuco, desculpe, saindo do Recife, as rodovias, Recife é uma cidade radial, né? Saem daqui as rodovias. O Marco Zero das rodovias, que simbolicamente, para muita gente, e aí entra mais uma vez a questão da importância da construção da narrativa sedutora. Esse depoimento que você traz me sensibiliza, porque para muita gente é um marco zero simbólico da sua vida, né? Passar por ali e passar um carnaval ali, revisitar e lembrar dos carnavais, porque aqui, onde há 200, 300 mil pessoas nos dias de carnaval, se aglomeram. Imagina você ter ruas largas, vocês veem que poucas são as edificações aqui no bairro, que tem mais pavimentos é essa aqui, que tem 16 pavimentos, que era do Banco do Estado, e hoje é toda de empresa do Porto Digital, você se emocionar com o lugar em que você, eu gosto de falar, você pode sentar e ver. Sentar e ver a paisagem, sentar e ver o mar, ver os arrecifes que estão aqui, sentar e conversar. Imagine, então, que o depoimento dela, nesse sentido, casa inteiramente com a minha maneira de ver a cidade, a ver a reapropriação afetiva necessária dos espaços públicos, né, para podermos conviver, para podermos conversar sobre o futuro, sobre a nossa cidade. Então, o simbolismo do Marco Zero tem essa importância. E tem um detalhe bem curioso que eu vou confessar aqui para você, Caetano, e para todos que nos escutam e veem, que está lá no começo, quando, nos anos 80, o diretor de planejamento da prefeitura começava o projeto de revitalização do centro do Recife, um repórter do Diário de Pernambuco, que nos acompanhava sempre, me perguntava: Cláudio, você como migrante, eu venho do interior da Paraíba, eu sou sertanejo, eu passei até os 17 anos em Patos, na Paraíba, e vim estudar em João Pessoa, depois aqui. E, num determinado momento, os meus amigos gostam de, literalmente, nós dizemos aqui em Pernambuco, na nossa gíria, zonar comigo, que eu dizia, foi no Marco Zero em que, para esse repórter, eu disse, foi no Marco Zero em que eu vi pela primeira vez o mar. Uma mentira branda, digamos assim, para dizer a importância simbólica que tinha para mim, aquele lugar que a gente queria revitalizar. Na realidade, eu deve ter visto o mar lá em João Pessoa ainda, com certeza. Mas e ficou essa lenda urbana de que Cláudio Marinho estava a primeira vez que viu o mar ali no Marco Zero. Então, para mim e para essa moça que fez o depoimento aí no nosso painel, sim, tem um valor simbólico, até dessa mentira branda que criava uma narrativa, chamava atenção para aquele lugar. A gente queria chamar atenção para a Praça Rio Branco, na época esse era o nome, né?
da Praça Rio Branco, onde já tinha o Marco Sim, do Marco Zero das rodovias, que foi reposicionado bem no centro aqui do círculo que hoje é a Praça do Marco Zero. Alceu Valença não fez nenhuma música sobre Marco Zero, não. Olha, Alceu Valença, ele é um apaixonado em dúvida. Eu acho que, se você olhar a música dele, que ele tem sobre o Recife, Praia de Boa Viagem, e Isso, as de Olinda, ele é um... Nós vivemos, eu convivi também nos anos 70, como ele também aqui, muito mais com o Recife, e a partir do fim dos anos 70, 80, mais com Olinda. Eu próprio passei a morar em Olinda, numa casa. E eu entendo Alceu Valença essa dúvida, que é uma dúvida criativa, porque as duas cidades são cidades gêmeas, são irmãs, antes conectadas aqui, essa é a ilha do Recife, mas antes conectadas por um istmo, e para o nosso compositor, cantor Alceu Valença, eu imagino a dúvida por qual cidade se apaixonar mais. Alguns diriam, e os poetas dizem, essa frase é terrível do ponto de vista, mas não é minha, é de um poeta lagoano, amar as mulheres várias, cidade só uma, Recife. É uma frase mas é de um, fechadas aspas, de um poeta alagoano. Legal. Então, esse relato foi da Mirella Bellini, aí de Recife. E Oi, assim, Mirella. pegando esse gancho, eu queria que você me explicasse quais são as narrativas sedutoras que irão também, vamos dizer, envolver as gerações futuras, nesse significado que a Mirella teve, que eu tive na minha cidade, que certamente você teve na sua, para que a gente possa também promover esses significados nessas gerações. Olha, quando me perguntam isso, eu tenho um trabalho com a Prefeitura de Manaus. Quando me perguntam isso, qual seria a narrativa para Manaus, ou para São Luís, ou para o Rio de Janeiro, para o Porto Maravilha? Que narrativas nos conduzem ao futuro? É a primeira pergunta que eu me faria. E em cada cidade, em cada lugar, sem antes, nunca sem antes ter dado uma olhada sobre o que nos trouxe para o lugar onde estamos hoje, né? Então, em cada lugar desse, da mesma forma que fomos buscar no bairro do Recife, a conexão dessa rua aqui com o desembarque holandês de 1630, a Rua do Bom Jesus, essa, onde começamos em 80 a revitalização, era rua murada, era uma pequena parte aqui, era toda com muralhas que os holandeses fizeram para a proteção contra os portugueses, eles invasores, né? E para aí e aí se defendiam. Como não usar essa história, essa conexão histórica tão rica em significados, para também nos levar ao futuro? Então, a conexão por isso que o mix, o combo, tecnologia, história, tecnologia, cultura, nos proporcionou a criação de uma narrativa muito forte. Tanto que as metáforas que são criadas, Porto Digital, veja, Porto do Recife, Porto Histórico do Recife, Porto Digital, o desembarque de uma nova economia, a economia digital, no lugar onde nasceu a cidade, a economia dos átomos físico, a economia dos bits, o desembarque. Então, essas metáforas todas faziam e fazem sentido no Recife. O que faz sentido em Manaus? Em Manaus tem a história do porto também. Parte do nosso trabalho, lá da minha empresa de consultoria com parceiros urbanistas, foi a de acompanhar a revitalização de um casarão histórico do começo do século XX, que era o antigo Hotel Cassina, onde os barões da borracha, frase do prefeito Arthur Vigílio, na época, quando conversamos, que dizia: os barões da borracha acendiam charutos com notas de 500 réis. Era o símbolo da elite, da burguesia, digamos, da cidade de Manaus, na formação econômica da cidade,
como exportador da região exportadora de borracha. Aquele prédio tinha essa história. Como é que nós ressignificaríamos essa história para o futuro, para atrair a atenção dos mais jovens, das startups? Esse é o desafio que cria a narrativa. Então, ali daquelas janelas, daquelas janelas onde os barões viam a Manaus em efervescência, daquelas janelas nós vemos o futuro da economia manauara, que precisa fazer uma migração do polo industrial, da Zona Franca de Manaus, para uma economia mais intensiva em tecnologias digitais. Então, esses elementos são bem característicos de Manaus. Quais são os de São Luís? Quais são os do Rio de Janeiro? A busca desses temperos para poder criar a narrativa que pega a sociedade, eu acho que é fascinante e é fundamental num projeto de revitalização. Caetano. Agora, Marinho, da mesma forma, a digitalização da nossa infância hoje, as crianças cada vez mais conectadas, mais ligadas aos equipamentos eletrônicos e menos conectadas com as cidades. Isso é uma oportunidade para essa narrativa ou é uma ameaça para essa narrativa? Se nós não tivermos cuidado, muito cuidado, especialmente com o que a gente vem tentando falar de pós-pandemia, e olha que não conseguimos chegar no pós ainda. Se nós não tivermos cuidado, essa pergunta muito relevante que você faz, nós vamos ter uma situação mais dramática ainda, e é sobre ela que eu vou falar, tentando pensar com você, não a resposta, mas pensar com você o desafio. Imagine o isolamento das crianças, nossos filhos, eu tenho filhos já adultos, mas as famílias que tiveram a oportunidade, porque a maioria não teve, de, no seu próprio lar, na sua própria casa, construir um ambiente ou organizar um ambiente. Eu estou num ambiente aqui que minha esposa está trabalhando numa sala, no estúdio, e eu estou na sala, crio esse backdrop aqui, me permite combinar que o serviço de faxina não entra aqui com aspirador agora e tal. Então, eu posso fazer isso. E quem não pôde e teve que, além do mais, além de cuidar da sua vida profissional, ter que sair sob a ameaça mesmo da pandemia, ou mesmo ficando em casa, não ter a infraestrutura capaz de se conectar com os serviços para o seu trabalho, imagine ter que cuidar de crianças que se desconectaram da convivência, que é crucial na idade dos mais jovens, na escola, com a professora, e tiveram que disputar a atenção dos pais que precisavam continuar lutando para sobreviver. Então, essa criança que já tinha, por definição, com as tecnologias, com digamos, a onipresença do celular, especialmente o celular que é smartphone, que permite uma variedade de serviços e de atrativos. E agora ela continua tendo isso, mas tem que disputar a atenção do pai, as tensões, etc. Como é que essa criança se reinsere na vida urbana? Vejam que o desafio agora não é só um desafio sanitário, de criar as condições seguras na escola, ou na praça, ou na rua, para que nós todos voltemos a caminhar, a levar os nossos filhos à escola, mas a convivência com o que é a alma da cidade, que é a convivência no espaço público. Como devemos ter preocupação como urbanistas, como gestores urbanos, como profissionais que tratam disso, vocês tratam disso, como devemos ter o cuidado em recriar, refazer, ressignificar tudo o que vimos fazendo para uma fase em que medos estão aguçados, medos de contato, preocupações dos pais com os filhos quando estão no espaço público. Como nós podemos recriar as condições de segurança e urbanidade das nossas cidades para um pós-pandemia que
precisa estar preparado para as próximas. A próxima, por exemplo, de mudança climática, que é a mais desafiadora para todos nós. Então, a sua pergunta me leva a refletir sobre um desafio que deve ser de todos, da gestão pública a cada um de nós, pais, cidadãos, de termos muito mais cuidado com o espaço público. Isso tem um lado desafiador, problemático do ponto de vista de investimento, o que seja, mas tem um lado muito bom, Caetano, é o de nós nos preocuparmos, já devíamos estar muito mais preocupados, nos preocuparmos com a qualidade do espaço público, o espaço que nos permita a convivência físico-digital ou figital. Isso tem muito a ver com aquela tríade que você coloca aí, da criação de cidades com paisagem, textura e afeto. O que Tudo a ver. significa essa relação? Tudo a ver. Eu refleti durante um tempo, trabalhei muito esses conceitos, eles para mim são instrumentais. Então, quando eu os coloco assim, como um desafio, mas ao mesmo tempo como um apelo, eu vou voltar eles aqui para que um apelo à nossa atenção. Parece uma coisa poética e eu gosto quando dizem você é mais um poeta do que... E eu gosto muito dessa história de que não, isso é poesia, isso não tem valor prático. Eu sorrio e tento demonstrar que, para mim, foram fundamentais esses elementos para a construção do espaço urbano, na minha experiência. Por paisagem, Caetano, eu quero dizer o seguinte, não é só a imagem que está aí atrás, tem vários contrastes, né? Você vai ver, de um lado, o barquinho, eu estou ao nível do rio, eu gosto dessa imagem para tratar dos conceitos por isso, que é uma outra maneira de ver a cidade. Normalmente, nós vemos cidade, Recife, cheia de rios, etc., de cima, tá? Só que aqui eu estou no nível do barco, eu estou 1 metro do nível das águas. Então, a cidade, para mim, é outra. O lugar de observação da cidade importa, cara pálida. Então, nós devemos ter muito cuidado com os lugares de observação da cidade. Aqui, por exemplo, eu posso ver as duas torres que a gente chama as torres gêmeas, que feriram a paisagem e tem todo um debate. Aqui são as torres que começam a surgir na Rua da Aurora, do outro lado está o bairro do Recife. Mas, ao mesmo tempo, a cidade do Recife permite essa convivência, e o Rio permite isso, essa convivência entre uma comunidade de pescadores, são esses aqui, e esse mundo em ebulição em volta. Então, a paisagem, no direito à paisagem, a discussão urbanística do ponto de vista, inclusive, da legislação, do direito à paisagem. Textura. Por textura, eu quero dizer a escala humana, a cidade na escala humana. A escala em que eu posso, e eu gosto de usar a textura como exemplo de uma casa que tenho em Olinda, no sítio histórico de Olinda, e que eu brinco quando eu falo sobre isso, eu consigo pegar na minha casa. Você pega na sua casa? As pessoas ficam meio assim, que a maioria, evidentemente, mora em apartamento, inclusive eu hoje moro em apartamento, eu não pego na minha casa, eu estou dentro de ambientes, né? Fechados. Mas a minha casa em Olinda eu pego na parede, ela está na escala, textura. E por textura eu sou também literal, é você poder ter o lugar da selfie. Eu brinco também com esse aspecto, quando eu vi um amigo de Belo Horizonte dizia, temos muito boas empresas de software, e tem, excelentes, mas nós não temos um lugar para tirar uma fotografia. Eu ri disso, mas depois usei muito e uso de forma branda. Nós temos muitos lugares para tirar fotografias. Estou no Porto Digital. Olha a selfie da Bom Jesus, do Marco Zero. E aqui tem 350 empresas de tecnologia, tem 13 mil jovens que trabalham aqui. Eu posso dizer isso. E o afeto, que é a passagem necessária para qualquer processo de revitalização, retrofitagem, de organização do espaço público, da convivência de algo novo na cidade, que é a passagem pela forma como a cidade, os cidadãos, as famílias se apropriam ou se reapropriam, ressignificam, como a Mirella ressignifica
a cada dia que passa pelo Marco Zero, ressignifica a sua vida na cidade. Então, são elementos constitutivos da boa urbanidade. Eles são poéticos, e daí a força deles, mas são instrumentais. Eu gosto muito porque eles nos levam à construção de metáforas que transformam o espaço urbano. Eu lhe agradeço por ter trazido a pergunta, porque normalmente nós estamos correndo atrás da tecnologia e tal. Eu vou trazer mais algumas, e agora eu quero trazer Fique à uma. vontade. Tinham muitos bancos para sentar na cidade de Recife, porque você colocou uma frase muito poderosa. Ter um lugar para sentar nas cidades deveria ser considerado uma estratégia revolucionária para a transformação do espaço urbano. E aí eu te pergunto, falta lugares para que urbanistas possam sentar e pensar em cidades melhores? Ou nós estamos vivendo aí no momento onde o banco ele se tornou uma questão, vamos dizer, mais subjetiva, mas que as cidades hoje, por exemplo, a minha cidade aqui, eu olho para a janela e não tenho um lugar para sentar. E quando você tem ali um piso um pouco mais elevado, as pessoas sentam e se reúnem para conversar. Você acha que falta isso aos urbanistas? Excelente a sua pergunta, mais uma vez, Caetano, pelo que lhe agradeço, que me leva a uma imagem que guardo comigo desde os primeiros momentos de promoção, venda, merchandising, o que seja, do que nós queríamos fazer no ano 2000 aqui no Centro Histórico do Recife, tão degradado, para que as pessoas pudessem, mais uma vez, se reapropriar daí. Eu usava um postal colorizado, eu comprava, estão ficando muito caros, postais no eBay, no site eBay, postais antigos do Recife. Um deles, colorizado, mostrava exatamente a área que foi demolida e que deu lugar aos armazéns portuários do começo do século XX, 1910, 15, 20. Houve toda uma reforma urbana no Recife, demolido o casario histórico colonial para construir os boulevards, né? O que nós chamamos os boulevards haussmannianos, aquela vontade de ser Paris, que Rio de Janeiro, Recife tinha com os boulevards, aqueles que eu mostrei aqui no Marco Zero. Esse postal tinha árvores frondosas à beira do cais, ao fundo o prédio, a antiga associação comercial, que foi também demolida para construir a nova no Marco Zero, e estivadores, trabalhadores da área portuária, sentados em bancos de ferro que davam a volta no tronco dessas árvores grandes, castanholas, imagina, árvores grandes. E aquela paisagem, aquele momento me fez refletir muito sobre a diferença de qualidade que tinha a conversa que estava acontecendo ali, enquanto esperava um job, um trabalho para desembarque de alguma coisa, entre aqueles que ali estavam reunidos. E me perguntei, em que lugar nós temos isso hoje nas nossas cidades? Que são cidades de fluxos, não são cidades de parar, são cidades de passar, e quanto mais rápido, melhor, se engarrafar, vamos nos agoniar, etc. Então, comecei a refletir sobre o que seria o desafio, e você, o capcioso, no bom sentido da sua pergunta, é que você sentou os urbanistas no banco. Tá? Eu estava sentando os cidadãos, e você tem toda a razão, porque as cidades que estamos fazendo como urbanistas tem muito pouco dessa pegada da urbanidade, em que já fomos muito bons, aí eu me refiro a esse postal sempre assim. Então, onde que os urbanistas podem sentar, ver a paisagem e, no tempo de estar sentado, que é diferente dos batimentos cardíacos do trânsito, conversar sobre o que vem, e ao conversar sobre o que vem no tempo necessário de refletir, podem construir propostas transformadoras, revolucionárias para o futuro. Então, este lugar nós fomos buscar desde o primeiro momento no bairro do Recife. Tanto que quando conversávamos em 2000, eu, Silvio Meira, professor Silvio Meira, grande parceiro, irmão, nessa empreitada toda, pelo Centro de Informática, nós dizíamos, e a frase é dele, os bares aqui da Bom Jesus, aqui para o Porto Digital,
tem que ser aquele lugar do serendipity, daquele encontro casual, em que meu plano de negócio, essa era a frase que dizia, meu plano de negócio é questionado. Eu digo, opa, o que ele está fazendo tem mais a ver com o que eu preciso fazer, e vice-versa. Então, esse encontro fortuito só pode acontecer na caminhada lenta, não é num trânsito, senão vai ser a música maravilhosa de Paulinho, que diz, olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Na parada do sinal vermelho e tchau. Vai abrir. Então, esse não é o tempo da revolução, não é o tempo da transformação. Não permite a reflexão, permite a dor, a saudade, a despedida. Mas esse tempo de maturar o projeto que transforma a cidade, a gente criou no Porto Digital. Talvez seja um dos elementos que a sua pergunta me permite incorporar ao trio aí. Talvez paisagem, textura e afeto e um lugar para sentar. Eu Pronto. acho que isso transforma a cidade. Maria, Obrigado. Maria, desculpa esse tanto de pergunta, mas é porque quando a gente vê a sua trajetória, eu tive a oportunidade de te conhecer lá há 20 anos atrás, quando começou o projeto do Sem Porto dúvida. Digital. Eu trabalhei com incubadoras e parques tecnológicos, eu tive a oportunidade de visitar a cidade do Porto, do Porto Digital. Naquela Uhum. época, estava muito no início. E assim, a gente vê que você concentra uma série de conhecimentos e experiências de vida que a gente não pode deixar de explorar. O nosso público é Tranquilo. formado por urbanistas, por arquitetos jovens, por urbanistas já experimentados, professores, etc. Mas que sempre essas metáforas que você coloca, elas trazem insights para projetos de mestrado, de doutorado, para teses de forma geral. Que Então, bom, fico feliz com isso. a fazer pelo menos mais algumas perguntas, eu queria Estou sair à um sua pouquinho disposição, tá? A conversa é muito boa. eu queria sair um pouquinho do campo da metáfora, porque apesar de ser fundamental para a gente poder entender a essência da coisa, eu queria falar um pouco de Porto Digital, porque o projeto urbanístico do Porto e o desenvolvimento dele é tão extraordinário que às vezes a gente deixa de comentar sobre tecnologia. E ali Sim. hoje estão reunidas mais de 350 empresas de tecnologias, 13 mil postos de trabalho, 130 mil metros de área construída e 80 mil metros retrofitados. Mas ali dentro, no conteúdo, nós temos empresas de alta tecnologia, né? Empresas multinacionais, entre outras. E eu gostaria de entender o que esse arranjo produtivo de inovação tecnológica tem proporcionado para o desenvolvimento da tecnologia, da inovação no Brasil, no Recife e em Pernambuco. Ótimo. Você me permite aqui falar um pouco com orgulho do que nós estamos fazendo há tanto tempo. O Porto Digital fez 20 anos. Ele começou em 2000, fez 20 anos já. O Porto Digital começou nessa área aqui atrás, que eu acabo de mudar e gosto de falar a partir dela, dessa fotografia aérea. Ele começou no ano 2000 aqui no ambiente do bairro do Recife com duas empresas. Ela já existiu. Num processo em que a questão da articulação público-privada de uma política de desenvolvimento urbano, é assim que eu prefiro dizer, a política que levou ao Porto Digital, que articula universidades, as empresas, governo, eu representava o governo estadual. Aquela articulação inicial que encontra esse ambiente, com as características que já falamos, definiu uma governança necessária para atravessar administrações. Depois a gente volta esse tema, eu vou mais direto à sua pergunta, mas foi fundamental, e isso que está aqui atrás de mim chama NGPD, é o Núcleo de Gestão do Porto Digital. Fica num dos prédios, aquele prédio mais alto que eu falei, 16 pavimentos, onde era o Banco do Estado de Pernambuco. Esse Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é uma organização social, público-privada, portanto, pela legislação brasileira, foi fundamental na condução da política ao longo desses 20 anos. Mas o que permitiu a gente fazer isso
foi essencialmente o fato de que nós tínhamos, e eu vou direto ao ponto da tecnologia, que é a sua pergunta, nós tínhamos e temos um centro de excelência em formação de recursos humanos, talentos na Universidade Federal de Pernambuco, o Centro de Informática. Era o Departamento de Informática, tinha na época, em 2015, a 20 doutores, hoje tem quase 100, tem 90 e tantos doutores, é um dos melhores centros de informática do Brasil e formava gente com qualidade. Formava gente e forma gente com qualidade. Esse elemento foi crucial para desenvolvimento de novas tecnologias no tempo certo. Então, aquela coisa do fora de tempo e lugar, o lugar certo, no tempo certo. O Centro de Informática passa a crescer nos anos 90, se conecta com as tecnologias que estavam definindo o futuro da economia digital, a internet, por definição, e tudo que vem com a internet, e começa a formar gente com as ferramentas para usar as ferramentas, desenvolver as soluções dessas novas tecnologias de redes conectadas, globais por definição. Então, a conexão que o Centro de Informática nos permitiu com a frente de onda de inovação em todo o mundo nas tecnologias digitais foi crucial como regra de formação do Porto Digital. Corte rápido para o ano 2021, como você falou, com 350 empresas e centros de pesquisa e inovação aqui no bairro, você vai ter o ambiente fértil para o surgimento de empresas muito inovadoras, né? Eu vou dar 2, 3 exemplos para poder chegarmos ao ponto. Aqui, para você ter uma ideia, a empresa que cuida de segurança cibernética da Olimpíada do Japão é uma empresa nossa, chama Tempest. Ela fica aqui atrás de mim, no que era um prédio do Alfândega e virou um Paço Alfândega, um shopping center que tem um mix lá de ocupantes, inclusive com nossas empresas. A empresa que está por trás da segurança em termos de contratação de créditos do sistema bancário brasileiro, todos os grandes bancos utilizam, o know-how dessa empresa é a Neurotech, que é uma empresa de inteligência artificial de professores do Centro de Informática, que permite uma análise por Big Data, aprendizado de máquina, inteligência artificial, da nossa capacidade de crédito, a minha, a sua, a de todo mundo, da maior parte dos brasileiros que procuram o sistema bancário. E se você pegar no outro extremo, eu vou pegar literalmente aqui em cima desse mapa, está o CESA, que é uma organização sem fins lucrativos dos professores do Centro de Informática, que já tem 26 anos, foi a primeira a desembarcar com a gente aqui no Porto Digital. Tinha 100 pessoas lá no ano 2000, quando aqui desembarcou, nós restauramos um armazém portuário. Hoje tem 1.000, eu sou conselheiro dessa organização, tem 1.000 colaboradores, crescemos mais de 30% no meio da pandemia, em termos de contratação, contratamos mais de 250 pessoas e desenvolvem tecnologias através, especialmente, de contratos da Lei de Informática para grandes empresas globais que estão aqui, desenvolve contratos de pesquisa e desenvolvimento, tem contratos de pesquisa e desenvolvimento que são muito inovadores. Então, eu vou dar só um exemplo para ter uma ideia do que significa isso ao longo da história do CESA e do próprio Centro de Informática. Não tem um celular brasileiro que, por exemplo, da Motorola ou de outros, aqueles no começo da privatização das telecomunicações brasileiras, que não tem alguma coisa que tenha passado pelo CESA, em termos de testes, em termos de aplicativos, etc. Então, essa breve história me permite dizer que, ao tomar um pequeno gole d'água aqui para continuar, me permite dizer que nós temos um ambiente de
tecnologias digitais, eu prefiro dizer de negócios intensivos em tecnologias digitais, que é muito inovador. E que, quando uma frente de onda nesse mundo da inovação da tecnologia surge, pode ficar certo que vai ter alguém nosso lá, pode ficar certo. Legal. Assim, saindo um pouco desse campo, porque o investimento aí foi pesado, foi contínuo, foi um desenvolvimento contínuo. Mas o que permitiu, em termos de modelo de gestão corporativa do que ele permanecesse da forma como está e que ele se desenvolvesse para a cidade e não para governos, por exemplo, né? Com troca de board, de comando, enfim. Como que esse modelo de gestão foi preparado para que ele se perpetuasse aí para a cidade? Então, é a ótima pergunta para que a gente não queira simplesmente transplantar a experiência. O risco, e eu como consultor hoje tenho uma enorme preocupação ética, de Cláudio, um dos criadores do Porto Digital, pode fazer isso aqui em A, B, C, D. É uma declaração inicial de que não se transplantam experiências. A experiência, por definição, ela é enraizada na história do lugar, no que ele tem de potencial, do que ele pode fazer para o seu futuro. O que nós podemos trazer são experiências outras que sirvam de alerta ou de benchmarking ou de incentivo a pensar diferente o que fazer em cada um desses lugares. Mas uma das coisas que eu insisto toda vez e que acho que essa sim, ela com as mudanças necessárias, ela é fundamental, é definir a governança público-privada de quaisquer que sejam os ambientes ou projetos de inovação, reurbanização, de quaisquer que sejam as áreas das nossas cidades. Por modelo de governança público-privada, eu quero dizer que é preciso estar sempre muito atento, desde o primeiro momento, com a escolha que se faz para a governança do território. No nosso caso, e acho que esse sim pode ser um exemplo que pode ser replicado com os ajustes necessários, foi a criação de uma organização público-privada, eu falei dela, esse NGPD, Núcleo de Gestão do Porto Digital, desde o momento zero, que é uma organização social que tem um conselho, um board, de 19 membros, em que os governos são minoritários, pela legislação brasileira. A organização social só pode ter até 40% dos assentos do Conselho de Administração com o setor público, de quaisquer níveis. Isso significa que, num país como o nosso, de tanta instabilidade governamental, político-governamental, a cada 2 anos uma mudança de governo, nenhum governador ou prefeito, para pegar o exemplo aqui, pode se considerar dono do Porto Digital. Não é um órgão ligado a uma secretaria dele. Tem relações, evidentemente. Eu era secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, havia toda uma questão contratual de convênios, de investimentos públicos que precisavam ser canalizados para a experiência, e se canalizava através da secretaria para chegar a essa NGPD, essa organização social, através de contratos muito bem especificados na legislação brasileira, são contratos de gestão, em que o recurso é transferido para o uso específico, adquirir o armazém onde vai se instalar uma das, nós chamamos, mais uma vez a metáfora, uma das âncoras do Porto Digital, que era o César, para aquele uso, para fazer pesquisa, desenvolvimento, criar empregos qualificados e tal. Então, Caetano, foi fundamental termos definido isso na partida, porque deu robustez ao Porto Digital, ao MGPD, para atravessar mudanças de administração. Para o governador, o prefeito, que tem assentos no conselho, seus secretários, poderem indicar alguém, precisa, por toda uma discussão com o conselho de 19 membros. Eu, hoje, represento lá os urbanistas, por exemplo. Uhum. Muito bom, muito bom. Mas, além desse aspecto da questão da gestão, do modelo de gestão, eu, assim, quando eu trabalhei com parques tecnológicos, eu conheci alguns no Brasil, mas eu nunca vi um com uma característica como Porto Digital, de ser um
uma cidade tecnológica, né? E além desse modelo de gestão, o que diferencia o Porto hoje dos demais polos e arranjos produtivos de inovação no Brasil? Você acaba de matar a pergunta com a resposta. É cidade. Nós Não somos era para cidade. ter feito isso. Nós somos cidade. Nós não somos um lugar isolado ou circunscrito por uma universidade, um enclave acadêmico num campus, ou um lugar em que um governador, um prefeito, qualquer que seja a autoridade, ou mesmo da iniciativa privada, tenha destinado uma área para fazer ali um parque tecnológico. E nós sabemos que tem muitos desses nas nossas cidades, até com boas intenções, né? Mas a possibilidade de dar certo, sair greenfield, como a gente chama, sair do zero, num lugar que não tenha conexões. Pode até dizer, não, eu tenho conexão, eu vou levar lá para dentro o centro de inovação de não sei o quê, e boto dinheiro para fazer isso e tal, mas que não tenham conexões orgânicas com a cidade, com a vida urbana, a possibilidade de êxito é muito baixa, porque já vimos isso, vimos muitos. Ou você tem muito dinheiro envolvido, vamos pegar Singapura, vamos pegar a Coreia, vamos pegar outros que podem botar muito dinheiro nisso, Malásia, por exemplo, é muito dinheiro nisso, mas mesmo nesse caso, em que você tem um forte investimento estatal induzindo a urbanidade, e aí cada vez mais isso aqui, hein, Caetano, cada vez mais isso aqui. O que é que atrai hoje, mundo pandêmico, chegando, se Deus quiser, ao pós-pandêmico logo, logo? O que é que atrai um talento jovem de 26 anos, desenvolvedor, designer, que são fundamentais hoje nas nossas empresas, para ir para um lugar desse? O que atrai um jovem de 26 anos? Eu estou pegando a idade porque eu vi um desafio aqui de um que teve o salário dobrado e está trabalhando de casa e a empresa está procurando mantê-lo de diversas formas. O que atrai essa pessoa? É um lugar como esse lá isolado para ir? Se ele até está trabalhando de casa, ou ele tem um lugar em que ele sinta que é seu, aí volta a questão da apropriação afetiva. Então, mais uma vez, Mirella nos ajudando aqui, algo que nos mobilize para além das condições básicas de trabalho, do ambiente, etc., da infraestrutura, ou ele tem um lugar com esse apelo narrativo, ou vai ser muito difícil dar sustentabilidade a parques tecnológicos, arranjos produtivos inovadores, ambientes, distritos de inovação. Por isso que eu defendo e tenho possibilidade de demonstrar com algum êxito que os parques tecnológicos sejam cidade. Bom exemplo, eu tenho um parque que eu já visitei mais de duas, três vezes em Berlim, que é o Adlershof, que era um antigo campo de aviação, não sei se você conheceu nessas viagens da Amprotec, com o nazismo virou um campo de provas da Luftwaffe, dos alemães, e depois ele volta agora, depois da queda do muro, volta a ser um parque tecnológico, que já tinha alguns, mas um parque tecnológico com muito investimento do governo. Das vezes que eu fui lá, no primeiro momento era um parque tecnológico clássico, institutos, etc. No segundo momento, eu já comecei a ver o seguinte, já tem duas creches, e a urbanidade, os parques, a caminhabilidade passou a ser um cuidado muito maior dos administradores. E essa coisa evoluiu, até o ponto de dizer, hoje ele é cidade. Então, Legal. A gente precisa chegar ao momento de dizer, o nosso parque é cidade. Enquanto não chegar esse momento, vai ser difícil. Excelente, Cláudio. Excelente. Assim, só tenho a agradecer a sua atenção que você já deu na terceira reunião que nós fazemos, né? Acho que já foram mais de É um 3 prazer horas. sempre. É muito bom a gente ver assim, uma pessoa que tem uma experiência, um conhecimento como você tem e compartilha esse conhecimento e uma sensibilidade urbana tremenda, né, que possa ser compartilhada com estudantes, professores, enfim. É muito ver que no Brasil a gente tem mentes assim como a sua que permitem que a gente aprimore nosso trabalho e transforme
as realidades urbanas onde a gente trabalha, né? E aqui no Fórum a gente trabalha muito com isso também. Antes de finalizar, eu peço a sua licença para utilizar a sua técnica de apresentação, porque eu também quero fazer aqui uma apresentação de... Peraí, só um minutinho. Vai lá. Eu vim para o Farol da Barra do Recife, porque me encanta muito. É a cena atemporal. Vamos para a sua. O meu merchan aqui, é desse livro aqui, Soft City, de David Sim, tá? Ele é diretor da Gale Architects, que você deve conhecer muito bem, né? Eles são referências em promover um urbanismo caminhável, um bom urbanismo nas cidades. E nós estamos aqui, por meio do Fórum e da editora Vitínitas, trazendo esse livro para o Brasil, né? Então, a gente vai fazer a tradução desse livro para o português. A partir do mês de setembro, então, a gente está lançando uma campanha de crowdfunding para a gente poder arrecadar recursos, para a gente poder trazer e fazer a tradução desse livro e disponibilizar para toda a academia, profissionais, etc. Né? Então, a gente começa a campanha a partir do mês de setembro, a partir do dia 1º de setembro, a gente já vai estar com essa campanha no ar. E todas as informações, olha aqui, vão estar no nosso site aqui, urbanidade.org. Fundamental, Caetano, fundamental. Veja, só reforçando, antes da despedida aqui, reforçando, esse nome é fantástico, Soft City. Buscar esses nomes que, veja, paisagem, textura e afeto, que nos reaproximem da cidade. Isso é fundamental. Todo apoio à campanha que vocês estão fazendo aí. Estou curioso para ver aí o que vai vir de tudo isso. Na sua opinião, qual seria a tradução dessa Soft City? Cidades leves, cidades suaves? A gente está nesse dilema. Estou mais para suave. Vai ter discordâncias e tal, coisa, cidade suave, cidade com tanta pobreza e tal. Tem que olhar tudo isso. Mas diz o que eu sinto. Na realidade, ou nós somos capazes de, como urbanistas, gestores públicos, de transformar a nossa cidade em uma convivência suave para todas as gerações, para todas as idades, suave em que a paisagem nos agrade, ao passar ou parar e ver, parar e observar. Por essa razão, estou com essa paisagem aqui atrás, que parece atemporal, né? Recente, mas podia ser do século XIX. Mas essa cidade permanente, são as permanências e as transições. Isso, se nós formos capazes de administrar esses sentimentos de uma cidade que seja mais suave para a convivência, nós seremos muito bem-sucedidos como urbanistas e gestores, uma cidade mais suave para viver. Eu queria me despedir mais uma vez, agradecendo aí a oportunidade de uma conversa tão rica. Isso pode ficar certo que o roteiro das suas perguntas me estimulou muito, muito bem estruturado. Parabenizo e lhe agradeço por ter me permitido fazer uma reflexão heterodoxa. Nós não estamos falando aqui de mobilidade, de transporte urbano, importantíssimo. Nós estamos falando da construção de uma cidade melhor para todos, uma cidade mais suave, com paisagem, textura e afeto. Muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram do nosso bate-papo com o Cláudio Marinho? Que bom. Bom, você quer conhecer mais sobre o Fórum Urbanidade? Então faz um favor para nós. Acesse aqui o nosso site, urbanidade.org, as nossas redes sociais, o nosso YouTube, o podcast Conversas Urbanas, para obter mais informações sobre o Fórum. O Fórum conta com a realização, então, da Cidade Orbitar e com o apoio da Fundação Aaron Birman e da editora Vitínitas. A partir de setembro, nós vamos lançar a campanha de crowdfunding para trazer essa belíssima publicação aqui para o Brasil, para que a gente possa fazer cidades melhores, ok? Mais uma vez, e a gente se vê pelas cidades.